todas. Estamos aqui hoje em mais um Comissão Discute. Comissão Discute é um projeto da Comissão de Direito à Saúde da Associação Brasileira de Advogados aqui do Rio Grande do Sul. Esse projeto, ele visa trazer informações a respeito da saúde através de um diálogo entre áreas diferentes, assim enriquecendo mais a informação trazida. O tema de hoje é atenção e cuidado com a saúde da pessoa idosa. E conosco teremos como debatedoras a médica doutora Juliana Beck e a fisioterapeuta Gisele Varani. Vou falar um pouquinho de cada uma das duas. Boa noite desde já a todas aqui e agradeço a presença. Doutora Juliana Beck é uma médica graduada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela atua na atenção básica da saúde, estratégia de saúde da família em Triunfo, Rio Grande do Sul. A fisioterapeuta Gisele Varani, ela é especialista em gerontologia social pela PUC, ela é mestre em serviço social pela PUC e diretora técnica da PMH, cursos de cuidadores de idosos, e também é instrutora técnica no SENAC, no curso de cuidadores de idosos. Quem vai fazer a mediação desse debate é a doutora Tamara Campelo, que ela é a nossa coordenadora do GT de Saúde da Pessoa Idosa. Uma boa noite a todos e todas, e com a palavra a doutora Tamara. Olá, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da ESA, quem estão nos proporcionando esses debates, essa série de debates. Então, primeiramente, cumprimentar o nosso presidente da ABA, doutor Esdras Dantas, o presidente daqui do Rio Grande do Sul, doutor Tiago Kidrick, e agradecer a oportunidade para a nossa presidente, doutora Andréia André, que é a idealizadora da Comissão da Saúde do Idoso e do projeto também. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos começar, então, hoje tratando sobre essa parte de saúde dos idosos agora na pandemia. O que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, ao que nós devemos estar atentos nesses cuidados com os idosos nesse momento. Então, vou começar perguntando para a doutora Gisele Varani, o que nós devemos fazer, como cuidar dos idosos nesse momento, assim, quais os cuidados, as atenções que nós devemos ter e o que nós não podemos deixar passar agora, assim, nesse primeiro momento da pandemia, qual a atenção maior que nós devemos dar. Salve. Muito obrigada pelo convite, é uma grande honra participar, né, de uma live sobre essa parte da saúde e atenção do idoso, num espaço onde é tão plural, né, como o direito. E eu acredito assim, nessa minha área da longevidade, normalmente o idoso ele é um pouco deixado de lado, né? A sociedade ela deixa assim como última instância um medo de envelhecimento, medo da morte, então acaba deixando um pouco de lado. E essa pandemia trouxe à luz esse novo universo, né? Os idosos existem, as instituições de longa permanência, que é as casas onde eles residem, foi dado um maior olhar. Então, a gente está vivendo hoje um momento muito sério de pandemia e, ao mesmo tempo, compreendendo quem é esse idoso, quem é essa pessoa, num universo de pessoas assim que foi proibida a visita. O neto não pode mais visitar o vô, a gente não pode mais dar conta daquele residencial onde ele estava residindo, não dá para ir. Como é que ele lida com essas questões de ficar sozinho em casa, medicamentos? Então, a gente está trazendo assim, um monte de situações que foram jogadas no nosso colo, enquanto famílias, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas da sociedade, que a gente está ainda digerindo mesmo 6 meses depois. Então, quando tu traz essa pergunta, é uma pergunta muito ampla, né? É uma pergunta que nos dá a pensar uma série de momentos, assim, porque as famílias estão parando para pensar
qual é o lado bom desse processo todo? Importa uma só pessoa morrer, ou uma família inteira, 1.000 pessoas por dia. Como é isso, sabe? Se for o meu idoso a falecer, é o mesmo que lá fora a gente vê no jornal que 1.000 idosos faleceram. E também, assim, a quantidade de famílias hoje que não estão tendo tempo de chorar por seus mortos. Então, assim, aquele momento que a gente tinha, assim, de chegar, eu, vinda de família italiana, né, os velórios, no final, acabavam sendo uma roda de piadas, porque a familiada toda se reunia para contar como é que era aquele idoso, a nona, como é que as coisas funcionavam. E, de repente, a gente se percebe hoje uma família enxuta, tendo que rezar, às vezes não ver seu familiar, não sabendo como se despedir, não entendendo esse processo. Então, como a gente está vivendo um tempo muito diferente. E essa base, ela interfere na nossa saúde. Ela interfere no que a gente compreende por saúde, né? Tanto eu quanto a Juliana somos mais da área física, mais biomédica, então a gente acaba tendo um olhar muito para o físico, para o biotipo, para o lado funcional, mas a gente está tendo que olhar um outro ângulo, né? Muitas vezes o fisioterapeuta é praticamente o único ser que entra na casa daquele idoso. Então, a gente está tendo uma série de comprometimentos também, a gente, profissional, nós entendendo, eu, na condição de orientadora de cuidadores, como lidar com tudo isso, está sendo bastante complexo. Então, essa tua pergunta aí, eu acho que dá um pano para manga, dá para a gente conversar bastante, né, sobre esse tema, e a gente vai falando muito sobre isso, né? Porque também agora está passando por essa condição de a gente entender como é que a gente está envelhecendo, como é que a gente quer, porque também está sendo falado de grupo de risco, coisas que antes a gente não falava, a gente não se dava conta que uma pessoa com 40 anos, se ela é diabética, hoje ela também pode fazer parte desse processo. Ai, uma criança faleceu, mas o que ela tinha? Ela era do grupo de risco. Então, que quantidade de novos termos a gente está aprendendo, que quantidade, que universo novo é esse a partir da pandemia. E eu acredito que a Juliana vai poder dar mais condições nas fases, né, de medicina para ampliar esse nosso debate e começar a conversar sobre isso, que eu acho que é muito legal. Então, vamos passar a palavra para a doutora Juliana para nos falar aí a parte inicial do nosso tema hoje sobre idosos, como proceder, o que nós devemos fazer. Vamos começar e depois a gente vai desenvolvendo com os tópicos levantados, que já temos algumas perguntas e sugestões de cada uma que vai falando, a gente já vai pegando algum gancho para depois seguir o debate. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu trabalho na atenção básica lá em Triunfo, que são os postos de saúde. A gente atende bastante idoso na área que eu atendo. Eu vejo que existem dois extremos de idosos. Existem os idosos que não estão saindo de casa para nada e estão, às vezes, deixando um pouco a sua saúde de lado também. Tem idosos que têm comorbidades que precisam de acompanhamento mais de perto. A gente sabe que é ruim que eles saiam, porque tem o risco de se expor. Uma coisa muito boa que o Conselho de Medicina permitiu esse ano foi que a gente fizesse consultas online, então isso já ajuda bastante as pessoas a não ter que ir até o local e ficar em salas de espera com outras pessoas que estão doentes. Isso ajuda bastante. Eu consigo, alguns pacientes que eu já conheço do meu posto de saúde, eu consigo atendê-los pelo telefone. Os idosos têm um pouco mais de dificuldade com essa questão de chamada de vídeo, às vezes fica mais difícil, né? Mas em relação a telefone, às vezes eles têm só uma dúvida, o remédio que a senhora me prescreveu é para tomar só de manhã ou é de manhã e de noite? E antigamente eles tinham que ir até o posto para a gente dar esse tipo de resposta. Hoje em dia a gente consegue fazer isso online e facilita muito. Também em questão de pandemia, a gente está fazendo monitoramento domiciliar dos pacientes todos os dias pelo telefone. Foi uma das coisas que ajudou bastante, assim, os pacientes que estão com suspeita ou com Covid confirmado, né? E esses pacientes que não saem, fica muito ruim, assim, porque eles chegam com uma outra doença de base descompensada. Um paciente que antes tinha saúde um pouco mais regrada, que fazia exames semestrais ou anuais, e que faz, às vezes, desde que começou a pandemia, era para ele ter ido, e aí ele ficou com
medo de sair de casa e ele não saiu, e daí está muito descompensado com suas doenças de base. Esses idosos também que não saem, muitas vezes eles moram sozinhos, já perderam seu companheiro, os filhos moram em outras casas, né, com as suas próprias famílias, e eles ficaram mais abandonados nessa pandemia. Eu percebo que tem alguns idosos que têm ido no posto só para conversar, que eles ficam se sentindo muito sozinhos, que os filhos moram em outras cidades, antigamente costumavam visitar no final de semana, mas os filhos seguem trabalhando e esses idosos não trabalham, e os filhos ficam com medo de expor os seus próprios pais a esse vírus novo. Como eles saem de casa, são obrigados a sair para trabalhar, tem o risco deles passarem para os próprios pais. E como eu falei, eles têm mais dificuldade com tecnologia, eles acabam não conseguindo conversar tanto com os seus filhos, só por ligação, ficam sem a questão de enxergar os filhos e os netos, e eu vejo que isso tem abalado bastante eles emocionalmente. Tem vários idosos com quadros de depressão, que antes não tinham, bastante pela solidão, porque eram idosos que antigamente visitavam os filhos no final de semana, ou os filhos vinham visitá-los, conversavam com seus vizinhos, que tinham grupos de caminhada, que tinham uma vida social, apesar da idade, uma vida social super ativa, iam em bailes, iam na casa dos amigos, e agora, pelo medo do vírus, estão muito sozinhos. E isso não é a saúde, isso afeta bastante a saúde mental, né? Não só a saúde física, alguns até com sintomas físicos em decorrência da saúde mental, que ficou bastante comprometida, eu vejo, nessa pandemia, assim, para todo mundo ficou difícil, mas para essas pessoas que moram sozinhas, ficou ainda mais difícil, ainda mais que eles são do grupo de risco. E eu acho que ficou bem diferente, assim. Aproveitando a complementação, antes eu vou perguntar para a doutora Juliana, mas eu já passo para a doutora Gisele, porque eu acho que se complementam. Eu ia perguntar assim, o que a gente pode fazer para ajudar esses idosos? Porque antes eles tinham, tem aqueles que a gente falava que iam no banco todo dia, né? Daí já tinha alguém para conversar no banco, iam no supermercado, mas agora o supermercado está com horário restrito também, eles não podem ficar com aglomeração. Então, o que a gente, assim, familiares de pessoas idosas, podemos fazer para ajudar eles nesse momento, assim, agora, essa dificuldade de acompanhamento que a gente tem que ter, porque, de repente, a gente também não pode ir lá, né, porque a gente também pode ser um vetor, levar para eles, de repente, levar os netos. O que a gente pode fazer com relação à saúde deles na parte médica, e daí depois eu vou passar para a doutora Gisele para saber, assim, como que eles podem fazer, de repente, uma atividade física nesse meio. Então, pode concluir, doutora Juliana, depois a gente volta para a doutora Gisele nos ajudar nessa parte. Eu vejo que a família é um papel muito importante nessa pandemia, em questão de não deixar o idoso desacompanhado, desassistido. Porque antes a gente, às vezes, via a pessoa com mais frequência e agora teria que ter um contato um pouco mais diário, assim, de conversar todos os dias para esse idoso não se sentir sozinho, fazer alguma ligação um pouco mais longa com esses idosos, para complementar o dia a dia deles, porque eles passam o dia inteiro sozinhos, né? E antigamente não era assim. Além disso, perguntar como é que estão tomando os remédios, se tem frequentado o médico, se tem feito os exames que eles sempre fazem, se está tudo bem, perguntar como é que eles estão se sentindo nessa questão de ficar sozinho, se eles estão precisando de apoio, se eles estão precisando de uma visita. Às vezes a gente não pode fazer uma visita de entrar, sentar e tomar um café, que é o que normalmente a gente fazia, mas a gente pode fazer uma visita até o portão e conversar à distância. Se mantiver uma distância segura de 2 metros, mesmo que a pessoa esteja doente, ela não vai passar para o idoso que é da sua família. Então, mesmo que seja uma visita à distância, já seria uma coisa bastante importante para essas pessoas que não estão conseguindo ver seus filhos há meses, né? Inclusive seus netos, às vezes os netos estão crescendo e eles não estão conseguindo acompanhar mais esse processo, é uma coisa muito triste para eles. Eu acho que, de repente, uma visita à distância ou ligar com mais frequência seriam os caminhos mais ideais para a família participar. Muito obrigada. Doutora Gisele, o que a gente pode fazer para ajudar, assim, na parte de atividade física deles também, para não ficarem tão parados dentro de casa? O que a gente pode fazer? Não, assim, para um que necessite, assim, do acompanhamento de um fisioterapeuta, que já é um estado, assim, um pouquinho mais grave, mas para o idoso que estava bem, que estava saudável, mas que agora não está mais dando aquela caminhadinha, ida num supermercado, numa farmácia. A gente às vezes acaba não compreendendo, né, que o envelhecimento é um triunfo, né? A gente está vivendo mais e está realmente podendo
como mesmo a Juliana trouxe, né, a questão de hoje a gente encontra idosos muito ativos, muito saudáveis no contexto do que a Organização Mundial de Saúde traça, né, que não é que ele seja substituído de doenças, mas as doenças estão equilibradas, tendo uma profissional como a Juliana num posto, numa unidade de saúde básica, em que pode dar conta de equilibrar esses processos todos, eles conseguem se manter a 100, 105, 110, né? Então, a gente vê ainda idosos que conseguem dar esse atendimento e essa condição de vida. Infelizmente, a gente também tem um processo de senilidade nesse envelhecimento, né? Então, tem essa senescência normal e habitual, mas a gente também tem esse outro lado. E nesse outro lado está muito o abandono, né? Então, a gente tem que também entender o envelhecimento como abandono. E muitas vezes essa situação de família, de realmente abandonar, acaba gerando esses processos de conflito, de entender o idoso se entender sozinho e não saber como lidar. Então, o fato da gente entender a palavra cuidar, que foi o que ela trouxe, e aí eu já dou um retorno em relação à atividade física, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais amplo, que além da atividade física, tem que ter um conceito do cuidado, e que esse conceito de cuidado ele tem que estar, né, nesse momento, muito mais online do que propriamente o toque, né? Então, mas que ele se sinta cuidado, né? Se entender uma sensibilidade por parte dessa família, dos que estão próximos a ele, e compreender que tudo isso vai influenciar na parte psíquica dele, e que ele vai poder dar continuidade, porque a gente tem hoje pessoas assim, ó, primeiras, algumas, né, que lidam bem com essa questão da pandemia. Ah, é só uma gripezinha, vai passar, né? Do outros aqueles que se preocupam assim, bom, se tiver uma febre, alguma coisa, tudo tranquilo. Já tem aqueles que nunca sofreram nada disso e hoje se veem tomados, né? Eu mesma sou uma daquelas que me sinto a pandemia entrando dentro de mim, né? Então, é uma questão assim. E tem outros que sempre já tiveram histórico de depressão, já tiveram histórico de outras doenças que interferem, então, a gente pensar assim, uma pessoa que teve um acidente vascular encefálico, né, o antigo derrame, ele já tende a ter uma depressão. Uma família que tem um familiar que tem Alzheimer já tende a ter um processo depressivo. Nós temos outras demências também associadas à depressão. Então, assim, cada caso vai ser um caso, como é que a gente vai lidar com isso, vai depender também desse histórico da família, de dar o entendimento, e como é que vai dar o cuidado nesse sentido. E também, assim, ó, se a família não pode estar perto, que oriente, se não tiver uma rede próxima de vizinho, de família, de igreja, ou de unidade básica que dê suporte, ou um CREAS, que comece a pensar redes de apoio. E nem que seja aquela senhora que fazia faxina, de repente, dar uma atenção lá, ou se ele não tem condição de pagar, ou então pagar um cuidador para estar lá. Então, assim, começar a manter, porque essa constância vai significar a vida desse idoso. Muitos idosos estão com medo de não atravessar a pandemia. A gente percebe muito claramente, algumas vezes eles falam, será que eu vou estar vivo quando chegar a vacina? E eu acredito que a Juliana também deve ter ouvido isso de alguns idosos em relação à situação do medo de parar no meio do caminho. Então, além da questão da atividade física, a gente tem que pensar muito nesse cuidado não verbal e da família, das proximidades, das vizinhanças, das redes, do estabelecimento de redes, para a gente entender que a saúde é muito além da ausência de doenças. A gente tem que pensar nessa pessoa, sim, fazendo atividade, nós temos que pensar no afeto, nós temos que pensar na hidratação, a gente tem que pensar no hidratante de passar também, uma série de contextos, né, para dar conta dessa saúde. E que a atividade física é um deles, mas tem muita questão. A gente pensar assim, como é que lida nesse processo agora, né, isolamento? Ser paciente. Quantas pessoas não estão sendo pacientes com seus pais? Porque estão irritados com as situações de trabalho, estão irritados, porque é muito mesmo, né? Nós temos algumas famílias que têm as crianças em casa, e aí é a criança
é o avô, né, e ele lidando com aquilo tudo, e de repente tem 2 notebooks, um fazendo aula e o outro trabalhando. E como é, e aí vem aquele idoso que é só um bom dia, uma boa tarde, o que é, sabe? Então, como lidar com esse processo? Então, a primeira questão que a gente trabalha é pensar, né, de ser paciente, conversar sobre isso que está acontecendo. Às vezes o familiar, o idoso ele não assiste talvez televisão, ou ele sabe que tem alguma coisa, mas ele não quer ouvir, e conversar sobre o que está acontecendo com ele, e tentar fazer com que ele fuja dessa tensão inicial, porque isso é bastante complicado. E evitar muito isolamento. Isolamento, né, não quer dizer que, como ele mora sozinho, como muitos idosos, né, trazidos pelo caso da Juliana, de morar sozinho, não significa que eles não tenham, que não possam ligar, como ela mesma faz, ligando para saber como eles estão. Então, e pensar assim, ó, que atividades ele pode desenvolver, que ele já goste de fazer. Não vamos agora, nunca gostou de ler, agora dar um livro para ele ler. Não adianta, né? Não vai ser agora. Então, assim, a partir da construção que conheço meu idoso, sei quem ele sempre gostou de plantar, ele já não pode mais ir lá na rua, porque então vamos trazer vasos para dentro de casa para ele fazer atividades lá dentro de casa. Vamos fazer uma bancadinha, algum espaço para ele poder fazer o uso das plantinhas dele. Vamos deixar um espaço de sol para ele poder fazer essa questão. Ele gostou a vida toda de bordar e hoje ele já não tem mais a mesma visão. Vamos pensar alguma coisa que talvez ele possa fazer, talvez de pintura, de artesanato, que seja maior, mais amplo, para ele poder enxergar. Então, a partir do que ele, né, traz como vontade, a gente pensar coisas que façam sentido para ele. E também dizer para ele que isso também vai passar. Porque a gente, às vezes, esquece que esse idoso passou por guerra. Esse idoso passou, às vezes, ele veio, né, de um lugar em que ele passava fome, e, de repente, ele construiu um patrimônio inteiro. E a gente, às vezes, subestima esse idoso, achando que ele não vai ter condição de compreender o Estado. Nós vivemos um Estado meio de guerra, então ele já vivenciou isso muitas vezes. E a gente só vai tentar dizer para ele, olha, é uma guerra diferente. Então, vamos tentar trabalhar a partir dessa construção, né, de entender. O outro momento, assim, construir momentos que ele possa relacionar-se com a família. Então, é por WhatsApp, é por uma chamada de mensagem ou outro momento. Vamos estabelecer esse horário, vamos criar certas rotinas, né? Porque, às vezes, a gente já está matando aquele idoso antes mesmo de ele estar morto. Às vezes, a gente já deixa ele, né, só no sofá, vendo televisão o momento, o dia todo. Então, assim, vamos tentar olhar para aquela pessoa, que ainda existe vida naquela pessoa, que ela quer passar aquilo. Se ela está ali, ela é o amor de alguém, né? Se não for, talvez o meu amor, mas é o amor de alguém. Então, compreender esse processo, assim. E, às vezes, a gente também tem que pensar assim, ó, a espiritualidade, ela tem sido um grande referencial. Então, muitas vezes, usar, né, ver o sentido nas coisas, buscar, talvez, a religiosidade dele. Quando eu falo espiritualidade, eu não falo em religião, mas um contexto maior, do que ele tem fé, e trazer isso. E, é claro, agora sim, a gente tem um universo das atividades, né, online hoje, uma série de atividades que ele poderia fazer. Ele sempre gostou de dançar no baile. Vamos ver, o SESC mesmo fez um baile virtual. Então, tem muitos lugares que fazem essas atividades, né? Atividades de ginástica em grupo, yoga, uma série de coisas, mas, de novo, eu trago o que ele gostava de fazer. Nunca colocou um tênis na vida. Tu acha que agora, numa pandemia, no momento de estresse, ele vai sair e colocar um tênis para fazer alguma coisa? Então, assim, a gente também tem que pensar quem é o idoso que a gente está trabalhando e, dentro do possível, tem um corredor grande, vamos brincar de alguma coisa. Eu não estou dizendo que é tratar como criança, mas a gente pode ter um lúdico nisso tudo. Vamos botar uma música, gosta de vaneirão, vou botar um vaneirão, e agora tu vai andar de lado, vamos fazer 1, 2, 3, 4, vamos dançar. Estabeleça alguma situação que faça com que ele se movimente, porque a gente precisa, a gente é um ser de movimento. A gente não pode ficar muito tempo parado. Já dizia minha avó, né, que a gente fica com as dobradiças duras, né? Então, assim, de entender esse processo, né? E também de tirar muito do sofá, tirar muito da frente da televisão, porque nós mesmos estamos muito na frente do computador.
volta e meia, eu paro aqui, vamos lá, boto uma live, danço alguma coisa, depois volto para cá. E é esse olhar em relação ao envelhecimento também. Olhar para o idoso que a gente tem dentro de casa e ver, assim, que atividades físicas ele dá conta. E se eu puder estar junto, né, se eu morar junto, melhor ainda, porque talvez possa ser uma oportunidade de convívio, pode ser uma oportunidade em que eu vou fazer alguma coisa com ele, em que ele, né, com segurança, ver as atividades, ver o que tem, coisas que ele possa se machucar, se não tem nenhum brinquedo pelo meio do caminho, coisas que possa tirar, os famosos tapetinhos. Então, assim, vamos tentar orientar essa família para que ela olhe aquele idoso e veja a partir do seu gostar, né, do seu querer, alguma coisa que faça sentido. É claro que nós vamos buscar, é lógico que nós estamos aqui para dar sugestões, também vamos dar depois, mas, assim, cada família tem o seu jeito, cada família tem uma forma de agir. E a gente vai tentar compor a partir dessa família, né? É que, ouvindo assim tudo que a Sara disse, às vezes a gente pensa assim, durante a pandemia a gente se adaptou, de repente mais voltado para as crianças e talvez tenha deixado os idosos um pouco de lado, né? Porque a gente pensou numa estrutura para a criança ter aula, uma estrutura para a criança fazer o tema, mas alguns podem não ter planejado isso tudo da mesma forma para o idoso que também foi tolhido das suas atividades, dos seus hábitos, né? Então, nesse sentido, eu vou aproveitar, vou voltar a pergunta para a senhora, o que a gente deve ficar, quais os sinais de alerta, o que a gente deve ficar atento se acontecer com o idoso, depois a doutora Juliana responde também sobre sinais de alerta que a família deve observar nos idosos agora, alguma mudança de comportamento, alguma coisa, o que a gente deve estar atento? Bom, em relação a diagnóstico, a Juliana é a profissional-chave dessa questão, né? Eu vou trazer, basicamente, que eu, como profissional, e oriento os cuidadores a verificar como lidar numa situação diferente. A gente tem que pensar muito como era a pessoa idosa antes dessa pandemia. Se houve uma mudança comportamental muito diferente, a gente pode dar, né, uma atenção, porque a gente sabe que tem alguns pequenos gatilhos que vão interferir. A gente está no Setembro Roxo, que é o mês de sensibilização à doença de Alzheimer, e a gente percebe na orientação às famílias o quanto a gente tem que pensar assim, como lidar nesses espaços e o que diferente acontece. Quando a gente começa a perceber que a pessoa está perdendo a noção, está esquecendo algumas coisas, ela já está num processo um pouquinho mais adiantado da doença que já foi anos anteriores que começou a acontecer. Então, tem algumas coisas que a gente tem realmente que dar conta, né, de ver o que está vendo desse idoso. Vamos dizer assim, aquele idoso que era sempre ativo, que de repente tu percebe que tem dificuldade de levantar, que só fica na cama, ou ele antes gostava era um boa boca, ele gostava de comer, e de repente ele perde o apetite, assim, pode ser um sinal, né? Então, assim, essa parte é muito mais do diagnóstico mesmo médico, definições a partir daí, mas a gente pode chegar para aquela, né, para a Juliana, lá no posto, na unidade de atendimento, e dizer, olha, o meu avô, minha avó estava assim, era assim, está assim agora, né? Porque muitas vezes ele não percebe essas mudanças. E às vezes quem vai, o olhar de quem está no cuidado é quem vai perceber. Mesmo que ele more sozinho, aquele filho vai chegar uma semana depois e ele vai dizer, olha, o pai está diferente. Eu não sei exatamente o que é que está diferente, mas tem alguma coisa. Então, a gente tem que partir sempre, não a partir do olhar do outro, a partir do olhar daquele idoso, porque tem sinais que são muito próximos a ele. Dizem, né, exemplos das doenças em si, mas não significa que às vezes seja muito particular. E a gente perceba, às vezes, num olhar, a gente perceba nuances, né, de condições das atividades de vida diária dele. Ele tomava banho, agora deixou de tomar banho. Ele fazia uma situação de... Ele saía pelo menos um pouquinho para pegar o sol e agora não quer mais nem sair de casa. Ele está com muito medo. Então, a gente vai começando a perceber. Então, são sinais que tanto a área física quanto a área da psicologia e da psiquiatria vão dar suporte. Se precisar um medicamento, vão entrar com esse medicamento. Se não,
a gente vai tentar atuações extra. Hoje a gente tem uma série de tratamentos, né, Juliana, que podem também acompanhar, e às vezes um olhar para a médica mais próximo, às vezes dá até uma condição daquele idoso se manter por mais tempo, sem precisar fazer uso, então, de alguns medicamentos. Então, assim, são muitos detalhes, é importante que a família fique atento, como tu mesmo falou, Tamara, de questão de a gente olhar para a família, às vezes a gente realmente só se debruça sobre a criança e esquece da linha do tempo toda, né? É da criança até o envelhecimento, é uma fase de vida normal. A gente foi criança um dia, a gente foi jovem, a gente é adulto, e daqui a pouco vai ser velho, e daqui a pouco vai ir. Como, né, como a gente brinca, os idosos mesmo falam que não ficam para semente, né? Então, assim, a gente entender esse processo que é da vida. Agora, da vida não significa adoecimento. Então, existe diferença, né, do envelhecimento saudável, autônomo, e do envelhecimento adoecido. Então, esse olhar também da prevenção, da parte da medicina, né, de dar conta disso, e da gente como profissional, nós todos, né, que trabalhamos juntos na área da saúde, desse acompanhamento. O médico vai dar o diagnóstico, e a partir disso nós vamos começar a pensar o que da minha especificidade eu posso manter esse idoso o mais tempo possível, mantendo as suas características, a sua autonomia, a sua qualidade de vida. Então, é a partir da construção de um diagnóstico, às vezes conjunto, porque às vezes o médico também ouve, né, também toda a equipe para perceber o que está acontecendo, porque às vezes num espaço de uma consulta, meia hora, uma hora, não é possível de dar conta de todo o diagnóstico, né, fazer uma anamnese completa. Então, também isso é importante. Essa construção, hoje a gente fala muito, né, de que multidisciplinar. E os espaços são para esse mesmo. É nesse contexto a gente pensar equipes multidisciplinar, porque são multifatoriais o envelhecimento. Então, doutora Juliana, o que a gente deve ficar atento, o que a gente deve observar para é um sinal de alerta para a gente buscar um atendimento, buscar alguma coisa, o que a gente pode ter assim como realmente um sinal de que alguma coisa não está muito bem? Como a doutora Gisele bem falou, acho que o principal ponto é realmente a mudança de comportamento daquele idoso. Aquele idoso que era muito, falava muito, estava sempre brincando e de repente está muito quieto. Aquele idoso que, ao contrário, era muito quieto e agora está procurando mais, falando um pouco demais, às vezes ele está querendo chamar atenção para alguma coisa. Eu vejo que os idosos, eles cuidaram de todo mundo e não querem que ninguém cuide deles. Eles têm medo, às vezes, de pedir ajuda para a família, porque eles sempre acham que vão atrapalhar a vida dos seus filhos, dos seus netos, e às vezes acabam não buscando a família, não acabam procurando a sua própria família pedindo ajuda. E acho que os familiares percebendo o quanto esses idosos estão diferentes, ou mesmo que eles estejam normais no comportamento, não mudaram alguma coisa, sentar e conversar, perguntar como é que eles estão se sentindo frente a essa pandemia, a esse isolamento, a perder um pouco das suas atividades de rotina. Eles acabam, às vezes, falando quando a gente pergunta. São pessoas que precisam, às vezes, de um estímulo, de uma pergunta de o que está acontecendo, porque eles não querem realmente dar trabalho para a família. Além disso, ver se eles estão realmente cuidando da sua saúde, se estão fazendo uso das suas medicações, se estão procurando fazer os exames de rotina, estão cuidando para quando eles saem. Às vezes tem alguns idosos que não entendem a questão de como usar a máscara, muitos usam o óculos junto com a máscara e o óculos embaça. É muito difícil de usar as duas coisas, eles acabam deixando ou o nariz ou a boca de fora. O ideal é sempre usar a máscara cobrindo tanto o nariz quanto a boca, né? São coisas que acabam prejudicando eles quando eles precisam ir na farmácia ou no banco, ou enfim, no médico mesmo, e acabam botando a sua saúde em risco por uma questão de entendimento, né, que eles veem na TV como é que se faz, mas ninguém nunca sentou e explicou como é que é exatamente, porque são coisas muito novas, né, acho que é a primeira vez que eles estão vivendo essa questão de ter que usar máscara em qualquer lugar. E como a doutora Gisele falou, essa visão multidisciplinar é muito importante, eu vejo no posto onde eu trabalho, às vezes a gente não conhece toda a área, mas tem os agentes de saúde, que são pessoas que moram na área do idoso,
conhecem muito bem aquela família, que sabem, tem vários idosos que eu precisei ir atrás da família, porque a família não estava se dando conta de quanto aquele idoso estava necessitando de cuidados, e através dessa conversa com a agente de saúde, com a enfermeira do posto, até com o pessoal da recepção, que conhece bastante, porque eles moram em Triunfo, eu moro em Porto Alegre, né, então eles estão em contato muito maior com essa população do que eu, e eles acabam conseguindo ir atrás dessas famílias para a gente conseguir um contato. Olha, teu pai, tua mãe está precisando de um apoio um pouco maior, precisando que vocês venham em consulta para a gente conversar, para manter um acompanhamento um pouco maior. E essa conversa multidisciplinar ajuda bastante nessa questão, porque eles conhecem muito mais, têm muito mais contato do que eu com o paciente, porque às vezes eu vejo o paciente uma vez a cada 6 meses, e eles têm o contato com a agente de saúde praticamente toda semana. Apesar de os agentes de saúde não estarem mais fazendo as visitas domiciliares que eles faziam, eles têm mantendo o monitoramento das pessoas da sua área pelo telefone, né, que é o que a gente pode fazer nesse momento para não pôr eles em risco. Acho que são coisas importantes, assim, a família verificar como é que esses idosos estão se sentindo, procurando conversar com eles, assim, para dar um fechamento para a pergunta. E o que, para a doutora Juliana, o que os idosos não podem ou não devem fazer, assim, nesse momento, em termos de procurar um médico? Eles devem ir em consultas de rotina, em consultas de levar um exame para mostrar, ou isso deve ser feito preferencialmente pela telemedicina? Em que circunstâncias, como é que eles podem diferenciar o momento de se deslocar até a unidade de saúde, até se expor ali no hospital, no médico, quando que deve ir e quando que não deve ir? Eu sempre brinco com eles que existe a diferença entre o que a gente é o ideal e o que a gente pode fazer, né, frente a essa situação. Claro que o ideal seria que eles não precisassem ir nenhuma vez em consulta, né? O ideal seria que a gente conseguisse fazer tudo pelo telefone, mas esse não é o mundo real, a gente não consegue fazer tudo pelo telefone, a gente tem algumas coisas que precisam ir. Acredito que essas questões de saúde mental, quando eles estão muito mais tristes do que eles estavam, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de sair da cama, sem vontade de fazer os próprios cuidados, assim, tem alguns idosos que eles ficam tão deprimidos que nem tomar o banho todos os dias estão tomando. Acho que essas questões são questões que têm que ser feitas uma consulta presencial, porque a gente não consegue ter o mesmo contato pelo telefone, isso não funciona tão bem, a meu ver, né? As outras consultas, se são consultas de rotina, que esse idoso está mais de um ano sem constar e ele tem comorbidades que precisam, por exemplo, diabetes, hipertensão, fazer exames com certa frequência, eles deveriam ir em consulta para a gente conseguir avaliar como é que eles estão usando a medicação, revisar a técnica de aplicação de insulina ou de bombinha para asma, por exemplo, que são coisas que às vezes os pacientes têm uma certa dificuldade, a gente revisa em toda consulta. Essas coisas são coisas que eles deveriam ir em consulta para a gente conseguir conversar um pouco com mais calma e resolver todas essas questões, pedir exames, mostrar exames antigos de um ano, 2 anos atrás. Se ele não tem mais alguma queixa nova sobre aquilo, eles podem esperar um pouco mais para depois. Podem mandar esse exame por mensagem, podem ligar e ler o exame para a gente consegue resolver pelo telefone, e se a gente acha que precisa, eles vêm em consulta, a gente conversa pelo telefone, faz uma triagem pelo telefone, e diz, olha, não, tá tudo certo, não precisa vir em consulta. Eram só os exames de rotina, vieram todos bons, tá tudo certo, manter a medicação. Mas se não, veio um exame alterado, olha, veio um exame alterado, tem que vir em consulta para a gente conseguir ajustar essa medicação para seguir o tratamento. Então, acho que o que eles puderem tentar ligar para a gente fazer uma triagem pelo telefone, a gente conseguir fazer essa questão da telemedicina, é uma das coisas que ajuda a evitar idas desnecessárias. Quando são uma queixa nova e que a gente precisa de exame físico para resolver, também precisa ir na unidade. Infelizmente, não consegue fazer uma palpação de abdômen, por exemplo, pelo telefone. Está com uma dor de barriga, vai de muito diferente, que não melhorou com a medicação que ele está acostumado a usar. Não é só um dia de doença, já passou 2, ainda continua com aquela dor, precisa ir. Consultas de rotina, tá com o óculos funcionando. Acha que não mudou o grau, mas acostumava a ir todo ano para ver se o grau mudou. Não precisa ir agora, pode esperar alguns dias, alguns meses ainda, acho que a gente ainda vai ter de pandemia, para deixar para ver se o grau está funcionando depois. Isso é coisas que não precisa fazer. Doutora Gisele, já estamos com 40 minutos, eu achei que fosse passar rápido, então já vamos começar a nos encaminhar para o final. Então, o que a senhora pode dizer, assim,
com relação a essa parte de estarmos no mês da prevenção do suicídio, especificamente no dia de hoje, o que a gente pode fazer para ajudar, e também, assim, se houve na sua experiência, no seu contato, que a senhora tem bastante contato aí com o pessoal em casas e de longa permanência, se a senhora entende que houve um aumento dessas situações, assim, de depressão, que podem acabar desencadeando nisso, e uma mensagem, assim, do que nós podemos tentar fazer para ajudar, para melhorar, para diminuir. E muito obrigada, já estamos com pouco tempo, então a senhora já pode falar sobre isso e já vamos indo para o fim, porque estamos com 40 minutos. Passou rápido, a gente tem bastante tema, né? Esse é um tema longo, acho que poderia ir bem amplo mesmo, né? Em relação a toda essa questão, hoje é um mês muito atípico da gente, né? Por que fala Setembro Amarelo? Por que precisa também, né? A questão do Setembro Roxo? Por que a gente traz essas datas, né? Que não são são temas muito áridos, né? Quando a gente pensa em prevenção ao suicídio, não é uma coisa que a gente costume falar. É um tema, né? Vocês que são da área do direito e também a Juliana, que está diretamente ligada às unidades de saúde, sabe que esses temas são muito próximos a vocês, porque vocês veem esse desfecho mais próximo, mas a sociedade como um todo tende a fechar as portas um pouco para isso, né? Porque dói demais pensar nisso. Se a gente falar, ouvindo especialistas na área falando sobre o tema, afeta no mínimo 6, 7 pessoas a cada pessoa que se tira a vida. Então, assim, o quanto isso impacta nas famílias, e eu acredito que talvez vocês conheçam alguém que já tenha feito isso, e o quanto, mesmo não sendo talvez da família tão próxima, o quanto isso cala fundo em você. O quanto fala para, né, o outro, assim, poxa, mas eu poderia ter feito alguma coisa, né? Porque a gente tem muito isso de, quando a gente vê na televisão, Robin Williams tirou a vida. Poxa, mas é alguém tão sorridente, alguém tão feliz, como se a gente, né, não pudesse estar sorrindo, mas internamente de alguma situação. E aí a gente traz isso somado àquela pessoa idosa que já se vê muitas vezes como um estorvo para a família. Então, assim, o idoso, ele é muito mais efetivo no seu feito. Se ele realmente decide fazer, e aí o profissional, né, como a Juliana, vai poder dizer isso mais claramente. Em consultas médicas, normalmente não se fala, o senhor não deve tomar esse medicamento, porque pode com esse, porque pode o senhor passar mal. Se ele tiver vontade, ele vai ter o uso daqueles medicamentos e vai passar mal. Ou então, o senhor não deve nunca deixar de tomar esse remédio, porque, né, senão o senhor pode morrer. Se ele quiser morrer, ele vai. Então, assim, a gente também, quando eu oriento os cuidadores, né, em aula, eu também digo isso. Vamos cuidar muito o que a gente fala, porque dependendo da situação em que a pessoa está, a gente não sabe como ela vai lidar. Então, assim, muito cuidado no tratar, né, mesmo esses medicamentos, porque a gente sabe que esse idoso, muitas vezes, ele usa 5 ou mais medicamentos dia, né, e os né, farmácia. Então, assim, o quanto isso vai interferir se ele realmente estiver em um processo depressivo. Assim como ele não toma banho, ele também não vai tomar o remédio. Então, também tem um cuidado. Aquele remédio lá de 60 cápsulas, que de repente era para durar 1 mês e dura 2. Poxa, ele não está tomando. Então, esse olhar sobre a pessoa idosa com a qual você está perto, de perceber esses detalhes, né? Porque a gente sabe claramente, né? Já teve muitas entrevistas e tudo, quanto o aumento de violência, o quanto o aumento de suicídios aconteceu. Né? Eu já tenho estatística nesse momento, claro, vai se ter melhor quando sairmos dessa pandemia, né? Mas a gente já sabe, né, do quanto isso já está impactando as famílias. E como a gente lida com essa pessoa idosa que está no processo de final de vida, que ela acha que não é importante. Então, assim, o quanto a gente às vezes esquece, porque esse idoso sai na rua lá para ir lá para a unidade básica de saúde da Juliana. Vão passar na rua um jovem e dizer, o que tu está fazendo aqui?
vovô, vai para casa. Ele já, poxa, mas eu estou indo ao médico, eu estou indo me cuidar, essa pessoa nem me conhece e já está fazendo julgamento da minha vida. Então, assim, o quanto a gente está pré-julgando, muitas vezes, ao olhar nessa pessoa idosa, e está esquecendo de ver realmente quem ela é, o que ela está precisando. No início, a gente via muitos jovens dizendo, vou comprar para ti, o senhor me deixa a lista. Quantos ainda estão fazendo isso? Né? Então, assim, quantos a gente está vendo? E eles continuam morando sozinhos. E eles continuam isolados. Mas já passou aquele primeiro afã, né, das compras do papel higiênico e já passou, né, aquela afã de bondade. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que é para a vida, a gente pensar no coletivo. Quem é que está do nosso lado? Como a gente lida com essas questões? E, a partir daí, construir essa rede. Se eu não consigo dar conta, porque, como mesmo a Juliana falou, tem muitos filhos que moram, né, longe, não podem dar conta, quem pode dar conta? Vamos começar a olhar para quem pode fazer algo. E não vamos ficar questionando, porque o pai está saindo na rua comprando coisa. Às vezes ele não tem quem compre. Então eu fico julgando ele, ligando, mas, pô, pai, tu está de novo na rua, você vai ter que chavear a porta de casa. Se ele não sair, quem vai? Talvez ele nem se antene ao fato, né, de que possa ligar para o mercadinho trazer ele. Aí, se eu organizar, às vezes, a rotina junto com ele, olha, pai, quando precisar disso, o seu fulano está aqui o telefone na porta da geladeira. Aqui, ó, tu liga só para ele que ele traz aqui para ti. Mas se ele não souber disso, não era do ambiente dele, não estava habituado a isso. Ele estava acostumado a ter vontade, levantar e buscar. E agora a gente está dizendo para ele que não tem mais essa vontade. Poxa, a gente ficou trabalhando durante 40 anos para ter uma autonomia do idoso, e de repente a gente bota esse idoso para dentro de casa de novo. E aí agora a gente está dizendo, não, fica em casa, mas daqui a pouco vai e mexa-se. Como assim? Então, como a gente lida? E é um equilíbrio muito fino, é uma linha muito tênue. A gente tem que pensar nesse processo, e a gente está bem e está mal, às vezes no mesmo dia. Nós, mais saudáveis, quantas vezes ao dia a gente às vezes vai a 100 e volta, porque a gente está numa instabilidade. Agora, tenta pensar aquela pessoa que está lá e muitas vezes ela não se sente parte de algo. Então, também a gente tem que começar a parar para pensar quem é o idoso que a gente tem em casa, como é que a gente lida, como é que organiza. Se tem um filho que, mesmo que more longe, telefona todo dia, esse filho vai ser o referência. Começar a pensar a partir daí, para que não seja somente o cuidador que vá lá visitar o idoso, que vá lá trabalhar com o idoso, que seja o único que diga, eu me importo que tu esteja vivo. Né? Então, a gente começar a pensar um olhar do envelhecimento um pouquinho mais amoroso, como família, como construção. É claro que vocês vão dizer muitas vezes, mas aquele idoso não foi tão querido assim, mas aquele idoso, a gente vai ter muitas situações, por isso que eu trago sempre a questão, assim, cada família tem esse processo. Mas é muito moral, eu vou, porque meu pai não foi assim, eu vou continuar sendo assim com ele, agora o momento de eu me vingar, é esse o processo mesmo, é para isso. Aí meu filho vai fazer exatamente para mim também o que eu faço. Que sociedade é essa, né? Que envelhecência é essa? Então, enquanto sociedade, acho que a gente tem que pensar, e vocês como profissionais do direito, que estão sempre avante nesse processo de compreensão, de como que é a sociedade, leitura da sociedade a partir disso, né? O quanto é nobre começar a olhar o processo do envelhecimento como parte da vida, e o quanto a gente também tem que olhar que nós vamos viver muito mais, e que bom vamos viver. Agora, o que a gente vai fazer? Qualidade de vida a esses anos, isso que é o mais complicado, né? Parece aquele cachorro que corre atrás da roda do carro, quando a roda para, o que ele vai fazer? A gente, às vezes, fica assim mesmo com esse processo, né? Poxa, eu estou com 100 anos e agora, né? Ou estou com 80 anos, né? O que eu faço com isso? Então, vamos começar a amorosidade, né? Sensibilidade, respeito, autonomia no que ele pode, dar suporte no que ele precisa. Então, coisas são simples, a gente não estou trazendo nada que precise ir, né, numa tecnologia de NASA, mas, assim, como é que a gente pode pensar a partir daí? E aí, sim, utilizar de todos os recursos possíveis de tecnologia,
usar todos os recursos possíveis dos profissionais da saúde. A gente tem uma equipe muito boa, e hoje, né, profissionais que lidam com o envelhecimento não são só da saúde, tem arquitetos, tem uma série de áreas, né, o próprio direito, você trabalhando com o direito de idoso, então, assim, é esse olhar multi, como sociedade, que eu acredito que a gente deva ter. Muito obrigada. Doutora Juliana, então, era aquela pergunta lá de se teve um aumento, teve um agravamento, e aí já, devido ao avançado da hora, já pode passar para as suas considerações finais e observações, que a doutora Gisele disse, os cuidados multidisciplinares, os cuidados que a gente deve ter, que a gente deve ter, ficar alerta, né? E sempre tentando melhorar. Acredito que é importante a gente continuar cuidando da própria saúde nessa pandemia, não só os idosos, toda a população em geral. A gente não pode negligenciar nossa própria saúde, porque a pandemia está acontecendo. A pandemia a gente achava que seriam algumas semanas, agora já estão alguns meses e a gente não sabe mais quanto tempo isso vai durar, quanto tempo a gente pode esperar para cuidar da nossa saúde. Não é mais uma questão de daqui a 2 semanas a gente consegue melhorar, a gente não sabe quanto tempo mais vai durar. Eu vejo que os casos estão aumentando bastante, vejo que as pessoas não estão mais se cuidando, porque está todo mundo cansado já de usar máscara na rua, cansado de não sair. Acho que é um momento muito importante que se a gente quer que os idosos fiquem seguros, que são um grupo de risco, mas também se a gente quer ficar seguro, continuar se cuidando, apesar de ser uma coisa mais chata, né? De ter que ficar sem sair de casa, de ter que ficar sem se aglomerar, sair só para o essencial ainda. Infelizmente é necessário continuar usando a máscara. Eu vejo muita gente na rua já sem máscara, apesar de ainda estar indicado usar. Porto Alegre está com as UTIs cheias ainda, acho que é importante a gente continuar se cuidando e não deixar os nossos idosos desassistidos, desamparados nesse momento, porque acho que eles são a população mais vulnerável não só ao vírus, mas também essa questão de ficarem muito sozinhos, porque eles são a população que não está realmente saindo de casa, porque a maioria dos idosos já estão aposentados, então nem para trabalhar eles estão saindo. Acho que era isso. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Nós que agradecemos a presença, as informações, conseguimos cumprir o nosso horário com louvor. Agradecemos todas as orientações, explicações, a disponibilidade de vocês em terem vindo conversar. Sempre a gente aprende alguma coisa, né? Sempre fica algum alerta. Ali, que nem a doutora Gisele disse, um alerta que a gente, de repente, prestou mais atenção em criança, em arrumar um local de trabalho, um home office, ajeitar a vida de todo mundo, de repente deixamos os idosos de lado. Eu acho que esse alerta foi muito importante para a gente dar uma observada, uma melhorada nisso. O que disse a doutora Juliana, não acabou, né? Não acabou a pandemia, precisamos continuar alerta, as ruas estão lotadas, os locais estão lotados, mas as UTIs também estão lotadas, então nós devemos continuar e continuar cuidando. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de vocês e vou passar para a doutora Andréia fazer a conclusão. Eu gostaria de agradecer a todas, dizer que foi enriquecedor esse debate, que era exatamente essa proposta que nós temos na comissão, de trazer áreas da saúde compondo uma com a outra, que agregou muito, muito a nossa noite, não só as pessoas que estão vendo agora, que vai ficar gravado na nossa página e vão poder ver depois também, vocês trouxeram ótimas, ótimas colocações. Agradeço muito pela noite de hoje a todos, agradeço a doutora Tamara também por se disponibilizar a mediar esse trabalho. Gostaria também de agradecer a doutora Michele Kloss, que é uma das idealizadoras do projeto, que está gravando para nós, fazendo toda essa parte estrutural. Gostaria também de dizer que todas as quintas-feiras, convidar vocês, todos, que todas as quintas-feiras, às 19h15, nós estaremos com esse projeto de Comissão Discute, trazendo outras áreas da saúde para compor um material interessante, uma informação diferenciada a todos. Então, agradeço a ABA por nos proporcionar, né, através da Comissão de Direito à Saúde da ABA do Rio Grande do Sul, esse espaço. Muito obrigada a todas, boa noite e sigam nos acompanhando.